Apareceu? Alguém iniciou a gravação. Política de privacidade. Isso aí. Então, tá bom. As dúvidas que vocês tiverem, aí vocês anotam, e cada tópico que eu for passando, a gente para, tá bom? Para eu tirar as dúvidas. E aí, no finalzinho também, a gente faz aí uma sessão de dúvidas. A previsão que eu tenho aqui é a gente vai até umas 9, né? Como eu coloquei que essa aula vai ter 2 horas. E aí, o seguinte, hoje, né, eu até chamei essa aqui de pré-aula, mas também é uma aula de currículo. E por quê? Porque para a gente ter um bom LinkedIn, a gente precisa ter o currículo pronto, ter um currículo atualizado, né? Então, hoje, vocês vão aprender o esqueleto do currículo, a fazer o seu currículo, a deixá-lo ele flexível, para depois, na quinta-feira, a gente fazer o LinkedIn. Tá? Então, por isso que vocês viram lá no programa que são 3 aulas, né? Essa primeira de currículo, a segunda é o LinkedIn, que aí a gente vai colocar a mão na massa lá no LinkedIn, e na semana que vem a gente tem uma aula aí para tirar dúvidas. E aí o que acontece? Se todas as dúvidas já forem sanadas na quinta, aí a gente pode fazer uma outra reunião aqui para aprofundar mais nas dúvidas que vocês têm, né? Como a gente está num grupo pequeno, então acho que é bem rico essa contribuição, né? E assim, como esse é o primeiro curso que eu estou fazendo mesmo online, né? E então vou pedir para vocês, se tiverem alguma interferência, se alguém cair e tudo mais, volta para a sala. Se tiver algum problema, manda no WhatsApp também, para eu saber que está com problema, tá bom? Para não perderem o conteúdo, tá? Então, vamos começar? Todo mundo pronto? Sim, então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que é aquele documento. Vocês vão hoje aprender a fazer o currículo de vocês e saber o que coloca e o que não coloca no currículo, para depois a gente, na quinta-feira, aplicar tudo isso lá no LinkedIn. Estão vendo a minha tela? Estão vendo aí? Sim. Sim. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Agora eu não consigo ver vocês, então qualquer coisa entre uma pausa e outra, abra o microfone e fala, tem uma pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente monta o currículo, né? Que eu sempre falo lá nos posts e para os meus clientes que vêm fazer a estrutura da recolocação é o seguinte, porque muita gente pergunta sobre aqueles currículos que tem um monte de foto, de colorido e de desenho. O que acontece? O recrutador hoje, isso foi levantado em pesquisas e tudo mais, vocês podem até dar um Google e procurar isso, ele leva de 7 a 10 segundos para poder entender se o seu currículo vai ali para a próxima etapa, que seria uma entrevista ou testes, ou se ele vai ser descartado. Então, o currículo precisa ser muito objetivo. Ali, nos primeiros 7 segundos de leitura, de 7 a 10 segundos de leitura, ele já precisa dar o recado. E aonde que o currículo dá o recado? No objetivo, aqui no objetivo profissional e no resumo das qualificações. E como que a gente faz isso? Esse aqui já é um modelo que eu uso com os meus clientes, tá? Da estrutura da recolocação. Eu fiz um esqueleto para vocês saberem eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler o material, mas está bem detalhadinho. E aí, conforme forem tendo as dúvidas, vocês vão me falando. E eu trouxe o meu currículo, tá? Para compartilhar com vocês, para vocês entenderem como que é feito aqui o currículo. Então, o nome, né? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês. Para quem não está em São Paulo, como aqui a cidade é muito grande, a gente costuma colocar Zona Sul, São Paulo, estado. Vocês que estão em cidades menores, né, que não tem não é dividido por zoneamento, vocês podem colocar o bairro e o nome da cidade e o estado. O e-mail. Aqui em Porto Alegre tem zona. Tem? Então, você pode colocar. Tem zona norte e zona sul.
E, e aí, se você, por exemplo, como que o pessoal está mais acostumado a conhecer aí? Por bairro ou por zona? Que aqui em São Paulo é por Olha, zona, que é muito grande. o que eu vejo é que é muito utilizado de ambas as formas, até por Ah, conta a questão de notícias. Eu observo muito a questão de notícias. Aí, por exemplo, eles querem dizer assim: ah, Zona Norte, aconteceu isso. Zona Sul, aconteceu aquilo. Aí eu vejo, principalmente nas notícias, essa questão aham. da localização aqui. Ah, legal, Dani. Então, se aí em Porto Alegre se usa, você pode colocar, ou pode colocar o bairro, tá? Tá. E o e-mail que a gente tem que colocar aqui, telefone, o LinkedIn, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, todo mundo sabe, aí eu vou pedir para vocês abrirem o microfone. Todo mundo sabe aonde você pega o link do seu perfil no LinkedIn? Não. Não? Então, eu vou mostrar aqui no meu LinkedIn. Quando você for lá no seu LinkedIn, você vai aqui vai aqui nessa bolinha, que é onde tem o seu perfil, e você clica aqui, e aqui ó, tem um negócio que está Public Profile and URL. Então, aqui é o seu endereço do LinkedIn. Para todo mundo, até aqui no IN é igual, ou seja, www.linkedin.com/in/ aí é o que o LinkedIn criou para vocês quando vocês fizeram o seu perfil no LinkedIn. Esse nome é possível mudar? Sim. Você clica aqui no lápis e aí você vem aqui, ó, e ele deixa você. Tá vendo que ele coloca um traço aqui embaixo? Ele deixa você fazer alterações aqui. Aí, o que, que você faz? Você vem aqui, né? E copia essa parte aqui e joga lá dentro do currículo. Tudo bem até aí? Tudo Tudo bem. certo? Então, vamos adiante. E aí, aqui tem uma coisa que a gente pode deixar ou não. Para quem não quer mudar de residência e não tem disponibilidade para viagens, você tira isso aqui. Mas por que é importante colocar aqui disponibilidade para mudança de residência e viagens para quem tem interesse? Porque muitas vezes a pessoa é de uma outra cidade e ela quer trabalhar num outro lugar que contrata pessoas de fora. Então, ela pode colocar isso no currículo e, inclusive, por exemplo, para vagas que você se candidata e, de repente, a empresa te contrata na sua própria cidade, mas tem obras em outros lugares. Então, aqui você está falando que você está disponível para fazer essas viagens pela empresa. E aí, aqui, vocês podem me perguntar, nossa, Suzana, mas não coloca mais idade, estado civil, sexo, não. A gente não coloca mais isso no currículo, inclusive em países como Canadá e Estados Unidos, isso é proibido. Surge como sendo questão de etarismo, de fazer diferença entre as pessoas. Então, isso a gente não coloca, e de uns tempos para cá, aqui no Brasil também, a gente não coloca mais. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta aqui neste cabeçalho do currículo? Não. Tranquilo. Tranquilo? Posso seguir? Sim. Vou ficar mudando de tela aqui, que eu vejo a carinha de vocês. Só a Dani que está Eu estou escondida. aqui analisando o modelo. O modelo tá top, ó. Gostaram? Eu gostei muito. O modelo Então ele fica... bem, como é que eu poderia te colocar? Um modelo bem direto, entendeu? Exatamente. Bem direto. E Justamente para os 7, 10 segundos. isso, colocando e enaltecendo as coisas que são extremamente importantes. Exato. Eu gostei muito desse modelo, vou copiar. Mas o modelo é de vocês, é o modelo que eu uso aqui para os meus clientes. Para quem faz a mentoria toda, é o modelo. Porque assim, gente, essa questão, né? O Canva, ele é muito bom para várias coisas, para postagem, né? Para quem conhece o Canva lá. Mas para currículo, ele tem alguns modelos que
Eu vou falar para vocês que tenta imprimir um dia o modelo ali e você bate o olho e ele tem lá, ele coloca soft skills de um lado, aí ele coloca as características, né, as competências técnicas do outro. Você bate o olho, você não sabe para que lado você olha e ele não dá o recado ali do profissional, você fica procurando. Olha, E eu vi esse aqui é bem básico. e eu achei que, tipo assim, parecia que estava faltando alguma coisa. Então, Eu senti que, tipo assim, tá faltando alguma coisa. Parecia mais um Media Kit do que um currículo. exato. E quando que a gente pode usar, né, esses modelos assim? Quando você for fazer um portfólio, aí você vai colocar um outro tipo de informação. O currículo ele precisa ser bem objetivo, é objetivo, cronológico ali e sucinto. Ele tem que dar o recado nos primeiros minutos. E aí vamos para o objetivo profissional, então. Se vocês quiserem colocar objetivo profissional, tudo bem, mas deixando aqui o objetivo já é o suficiente. E aí, o que significa? Atuar como nome da vaga ou nome da área, tá? Eu vou, gente, intercalando entre as telas e o currículo aqui, porque eu gosto de olhar para as pessoas que eu estou conversando. Por que é um ou outro? Quando você tem uma vaga específica que você vai se candidatar àquela vaga, o objetivo profissional, o que é? Atuar como gestor de projetos, atuar como gerente de RH. Nunca você coloca mais de um item, e aí até a Márcia, que é da área de RH, pode confirmar isso para mim. O recrutador fica confuso. Vamos supor, né? Aqui nós estamos em 4 engenheiros, incluindo eu, só a Márcia, que é da área ali que é psicóloga e trabalha no RH de uma empresa. O que acontece? Quando você coloca mais de um, por exemplo, atuar como engenheiro de planejamento, compras e contratos, por exemplo, o recrutador vai ficar sem saber o que você quer. Então, vamos supor que na mesma empresa tenha até as 2 vagas, e aí as vagas estão abertas ali na internet. Para cada vaga, você vai enviar um currículo. Atuar como engenheiro de contratos, atuar como engenheiro de orçamentos. Tá? Sempre fazer isso. E por isso que muitas vezes tem profissionais assim que as áreas são muito correlatas, né? Que é orçamento, planejamento, compras, custos, são áreas bem próximas. Só que a gente precisa colocar só um foco. Porque aí, vamos supor que dentro da empresa, se eles tiverem uma outra vaga, e já aconteceu com um cliente meu, que ele queria ir para. Ele tinha experiência na área de qualidade e de gestão de obras. E ele colocou essas 2 experiências, só que na descrição da vaga ele colocou atuar como engenheiro de qualidade. E aí a pessoa leu o perfil dele e viu que ele tinha experiência em obra e ofereceu a outra. Mas se ele coloca os 2 e a vaga está aberta só para qualidade, e essa vaga estava aberta para qualidade. Só que eles também tinham uma vaga para engenheiro lá. Então, eles viram que o currículo realmente dele fazia sentido. Só que eles só pegaram o currículo dele, por quê? Porque ele colocou o nome da vaga que estava lá, que era para a área de qualidade. Então, isso é muito importante. Quando a empresa vê que você tem outros requisitos ali que também servem, se ela tiver uma outra vaga, ela não conseguir te aproveitar para aquilo, ela vai mandar para uma outra, né? Certo, Márcia? A Márcia já recebeu muito currículo, né, Márcia? E aí, e quando que a gente coloca a área? Por exemplo, vocês já viram que existe captação aberta de currículo? Às vezes no LinkedIn ou na Cato, que está escrito assim, deixe seu currículo com a gente. Muitas vezes, no LinkedIn eu já vi muito isso, que às vezes não tem a vaga, mas eles têm o link lá na página da empresa ou no site da empresa, que está lá, trabalhe conosco, deixe seu currículo com a gente. O que acontece? Quando a gente não sabe os cargos que existem dentro dessa empresa, o que a gente faz? A gente tem que fazer vamos supor, você quer muito atuar na Vale do Rio Doce, vamos falar Vale, porque aí aqui todo mundo conhece a Vale, né?
Então, você quer atuar na Vale. Você quer ir, assim, você queria ser um engenheiro de qualidade na Vale, mas você não sabe se tem exatamente este nome, mas você quer deixar o currículo com eles. Então, o que você faz? Dá uma pesquisada sobre a empresa, pode ser no LinkedIn e pode ser num outro site que chama Glassdoor, que depois eu vou explicar o que é o Glassdoor para quem não sabe, se tiver alguém aqui que não saiba o que é o Glassdoor, que é onde você pega algumas informações. E quando você não tem o cargo específico, você coloca atuar na área de planejamento, atuar na área de qualidade. Por quê? Porque aí a pessoa que pegar o seu currículo, como ele está na captação aberta, que não tem uma vaga específica, tudo que ela precisar para aquela área de qualidade, por exemplo, o dia que ela estiver buscando o currículo, ela vai pegar esses currículos da área da qualidade e ver se o seu perfil ali, no restante que você faz, é compatível com com aquela vaga que ela tem. Então, ou você coloca atuar como engenheiro de qualidade, se você souber que lá na empresa tem essa vaga, né, tem este cargo, mesmo quando você deixa numa captação aberta, ou então você vai colocar atuar na área de qualidade. Até aqui, entendido? Alguma pergunta? Podem abrir os microfones para fazer. Não. Aqui está controlado. Tá? Então, vamos seguir. Tá tranquilo. Então, vamos seguir. Aqui a gente tem o resumo das qualificações. E aí eu vou explicar para vocês como funciona o resumo das qualificações, mas qual é o pulo do gato aqui para você fazer o resumo das qualificações? Você ter feito primeiro toda a sua experiência profissional aqui embaixo, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês o meu currículo agora. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. E vou compartilhar o meu currículo com vocês para que vocês possam fazer isso no currículo de vocês, tá? Então, aqui, ó, o que a gente... E aí, por último, a gente vai fazer o resumo das qualificações. Por quê? Porque quando a gente vai descrevendo a nossa experiência profissional, a gente vai lembrando daquelas coisas que a gente fez e o que foi de mais importante em cada empresa. Então, sempre aqui vocês vão colocar do trabalho mais importante, e não que os outros não sejam importantes, mas são coisas que você tem mais experiência para que você tenha menos experiência, né? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui você vai colocar o nome da empresa, e sempre é preciso colocar o mês de entrada e o mês de saída. Eu já vi vários currículos, quando a pessoa fica pouco tempo, a pessoa colocar só o ano, para entender que ficou um ano, né? Por exemplo, 2019 e 2020. E aí, depois, se alguém tiver esse questionamento de querer saber, se eu trabalhei pouco tempo, como que eu faço? Coloco isso no currículo ou não? Segura a pergunta aí que eu explico lá no final. Tá? Vamos entender aqui primeiro. Então, empresa, o nome da empresa. E aí, por que a gente coloca aqui empresa nacional de grande porte ou empresa multinacional de grande porte no segmento de açúcar, no segmento de óleo e gás? Porque muitas empresas não são conhecidas, mesmo sendo multinacional, né? Ninguém é obrigado a conhecer todas as empresas que existem. É claro, as empresas mais conhecidas, a gente às vezes nem precisa colocar o que a empresa faz. Mas se você começou a colocar desde a primeira empresa ali no currículo, é interessante que você siga um padrão e para o restante das empresas você também coloque. O cargo. O nome do cargo que você exerce ou exerceu. E essa questão, quando que a gente coloca o report e o responsável por equipes? Isso tudo aqui depois, gente, vai lá para o LinkedIn, tá? Então, por isso que é preciso entender isso aqui primeiro, para depois a gente fazer lá, conforme eu tinha falado. Quando você coloca para quem você se reporta e por quantas pessoas você é responsável, já mostra que, por exemplo, se você tiver um cargo de gerência, você se reporta ao diretor, ou ao CEO, ou a um superintendente, e você é responsável por X colaboradores. E por que isso? Para já de cara, principalmente se você tiver aqui
atuar como gerente ou diretor de algum cargo, a pessoa aqui, logo na primeira frase da onde você atua, ela já vai ver que você tem o perfil da liderança, porque se você se reporta para um diretor ou para um CEO, e você é responsável por alguns colaboradores. Nem sempre o cargo de gerente tem pessoas abaixo. Eu mesmo já tive um cargo de gerente que eu não tinha colaboradores abaixo de mim. Algumas empresas hoje trabalham com cargos, né, que são pares. Um gerente é par do outro, as empresas são... Até eu esqueci o nome, Márcia, se você lembrar como que chama, que o pessoal trabalha junto e ninguém manda em ninguém, mas todo mundo é responsável por um projeto, por alguma coisa. Né? Eu acho times de projetos mesmo. Isso. Que não tem uma hierarquia, mas é aquele... É um pool, né? Como se fosse um pool mesmo, a equipe acaba sendo um pool. Não sei o que você quer dizer especificamente, mas eu consigo entender o que você está falando. Que tem muitos, por exemplo, onde eu vou dar um exemplo para vocês, quando eu trabalhei na Ativa Honrad. Nós éramos em vários gerentes de planejamento e orçamento, mas cada projeto a gente tinha uma função. Num projeto a gente era, às vezes, o PM, que é o Project Manager, e o outro era o orçamentista, e o outro era o comprador. A gente tinha essas... conforme o projeto, cada um assumia um papel. Então, eu acho que a gente pode chamar de equipes multidisciplinares. E muitas vezes o gerente não tem colaborador. Então, você só coloca aqui o reporte, para quem você se reporta, e você tira isso aqui, responsável por equipe de colaboradores. Né? Aí a gente apaga isso aqui do currículo. Até aqui, entendido? Posso? Deixa eu ver vocês aqui. Posso seguir? Sim, pode seguir. Tá joia. Qualquer coisa, vocês me interrompam. Bom, então eu coloquei aqui. Aqui você deve relatar em bullet points, que são aqueles tracinhos, né? Essas bolinhas aqui também, o que você faz ou fazia na empresa. Sempre pegando, gente, as coisas mais importantes. Então, o que significa? Eu fazia responsável pela atividade X, referente a alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês o meu currículo pronto para vocês entenderem, tá? E aí aqui eu coloquei, lembrando que a ordem das atividades também é importante para cada vaga que deseja se candidatar. Uma outra coisa que eu vou explicar para vocês agora. Seguir a ordem, direção, gestão, coordenação de X focada em Y. O que isso significa? Responsável pela diretoria de projetos focado em condomínios residenciais. Gestão de contratos de fornecedores e empresas parceiras. Coordenação de treinamentos para engenheiros, por exemplo. Então, a gente sempre começa da maior hierarquia para a menor, em todas as coisas que a gente faz. E aí, o que eu vou dar de lição, de dever de casa para vocês? Fazer este exercício de vocês escreverem o que vocês já fizeram nas empresas e vocês montarem o currículo de vocês. Quem quiser já ir montando agora, fica à vontade também, mas eu acho que fazer depois vai ser mais interessante para vocês, né? Aproveitarem aqui agora. Mas isso é salutar de fazer para quê? Para que a gente possa ter dessas atividades aqui, tudo que for mais importante vai lá para o resumo de qualificações de uma forma bem resumida. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui o meu currículo com vocês. E aí eu tenho até 2 aqui. Deixa eu ver. Aqui. Eu fui, uma época aí atrás, eu mandei um currículo para atuar como coordenadora de engenharia. Né? E aí, depois eu mostro o resumo de qualificações. Vamos lá na experiência profissional. Então, eu coloquei aqui, né, a minha empresa hoje, que é a de consultoria, e aqui coloquei que é empresa própria, né, o ano aqui, e o que eu faço? Consultoria para estruturação, implantação e desenvolvimento de área de assistência técnica, que isso aqui foi um projeto que há um tempo atrás me pediram para uma empresa. Então, eu montei um currículo dessa forma para prestar um serviço para eles.
Então, gestão de obras, desenvolvimento e prospecção de novos fornecedores, contratação de projetos técnicos, desenvolvimento e direcionamento de carreira para engenheiros e arquitetos, contratação de engenheiros e arquitetos atuando como headhunter, estruturação de programas de captação e capacitação para estagiários de engenharia. Aí depois vem o que a gente vai fazer para as próximas empresas. A mesma coisa, ó. Aproveitando que a gente tem bastante engenheiro aqui na sala, estamos em 4, então vamos lá. Na LOC Engenharia, eu trabalhei de julho de 2018 a maio de 2020. Então, o que a LOC é? Uma empresa nacional de médio porte do segmento de construção civil. Eu era gerente de assistência técnica, me reportava ao sócio-diretor executivo, responsável por uma equipe aí de 5 colaboradores, tá? Então, é aquela questão que eu estava falando para vocês, ó, porque o currículo, como ele hoje, se você tiver mais do que 3 páginas, ele já fica muito parrudo, né? Com muita informação. Então, a gente precisa resumir ao máximo, pontuando aquilo que realmente importa da nossa carreira. Então, e olha que o meu ainda está bem extenso, né? É que aqui foi pedido uma coisa mais detalhada e eu fiz. Mas, olha aqui. Então, responsável pela estruturação, implantação e gestão da área de assistência técnica de obras corporativas. Criação de novos processos e metodologias para melhor atendimento ao cliente externo. Comunicação e indicação de ações para o cliente interno, a fim de retroalimentar a área de engenharia com as lições aprendidas por captação de erros recorrentes e vícios de execução de obra ou patologias construtivas. Vocês podem ver, ó, que em todos esses itens, eu fui objetiva, mas ao mesmo tempo resumi, né? Aliás, contei o que era, né? Mas de uma forma resumida e objetiva. Ó, responsável pelo quê? Estruturação, implantação e gestão da área de assistência técnica, mostrando do que era aqui, de obras corporativas. Criação de novos processos e metodologias para melhor atendimento ao cliente externo. Então, a gente tinha aqui uma área de assistência técnica, não sei se vocês sabem, mas ela tem inclusive o SAC também, né, para os chamados e tudo mais. Então, quando eu entrei nessa empresa, ela não tinha essa área e eu estruturei a área, contratei pessoas e aí e também fiz os processos e os procedimentos da área. E aí o que acontece? Quando a gente vai contar alguma coisa aqui, de uma forma resumida, é aquela questão da isca que a gente fala. A gente dá a isca para a pessoa falar, poxa, essa aqui tem esse conhecimento, preciso chamar para entender mais. Como que foi essa estruturação e a implantação da área de assistência técnica que ela fez? Então, vou chamar para conversar. Mas eu já deixei o meu recado aqui, o que eu tinha feito, né? Por exemplo, responsável pelo gerenciamento e atendimento pós-obra dos clientes corporativos, qual a finalidade? Para auxiliá-los no acionamento das garantias de obra, bem como na manutenção do site de trabalho. Então, conforme está escrito lá no modelo que eu mandei para vocês, né, a gente põe pelo que a gente era responsável e para que aquilo servia ou serve, não dando muitos detalhes, apenas deixando aquilo claro que você fazia, mas para que a pessoa te chame para conversar. Então, gerenciamento de obras e contratos, interface com a área jurídica da empresa, interface e cooperação nas definições estratégicas das obras, né? E tem várias coisas aqui, implantação de CRM, que foi do sistema, mas prestem atenção no seguinte, eu comecei pela estruturação, e depois que você estrutura uma área, o que você faz? Você cria processos. Depois que você cria os processos e as metodologias, isso aqui era um trabalho que era direto com o cliente final, né? Então, depois, comunicação e indicação de ações para o cliente interno, a fim de retroalimentar a área de engenharia. Então, o que eu quero dar a entender para vocês? O que você colocar aqui, você precisa estar bem próximo ali à atividade, contando numa ordem que uma atividade tenha, quando ela tiver a ver com a outra, elas estejam juntas, numa bolinha atrás da outra, para depois você começar um outro assunto. Então, aqui, por exemplo, eu estruturei a área, criei os processos
E depois a gente criou uns procedimentos aqui o cliente interno, quem era? A área de engenharia. A gente pegava tudo que tinha acontecido lá na assistência técnica, de erros, onde a gente podia economizar dinheiro, aonde os engenheiros erraram, e a gente fazia um relatório para retroalimentar a engenharia, para que esses erros não acontecessem de novo. Aí depois que vem, responsável por todo o gerenciamento do atendimento pós-obra, por obras e contratos. Aí vem outra coisa que eu fazia, que era a área jurídica. Depois, interface com jornada do cliente, que aí já é falando sobre o cliente. E aí vem toda uma sequência dos assuntos que eu fazia para o cliente. Responsável pela análise de satisfação do cliente, a implantação do sistema. Depois eu fiz uma implantação de plano de carreira também para as pessoas da minha equipe e ajudei os colaboradores ali da minha equipe a fazer o desenvolvimento de carreira. Gente, vocês estão quietinhos agora, quero ouvir de vocês. Quais as dúvidas? Pode abrir o microfone. Se eu falei muito rápido, me fala. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Só tirar uma dúvida rapidinho. Aí tu falou Pode tirar. Olha, quantidade de funcionários, equipes aí no cargo, reporta diretor, responsável por equipe de colaborador. Botou 5 aí. Mas no meu caso, a equipe de infraestrutura pesada, rodovias. Normalmente a gerente de contratos se reporta a diretor, né, o diretor de obras, para gerenciar várias equipes. Equipes de pavimentação, drenagem, fresagem, freteiros, subcontratados. Daí boto uma quantidade geral, 100 funcionários, 70 funcionários, ou discrimino cada equipe. Quantas equipes são? É que varia, depende da obra. Tem obra que é 4 equipes, 5 equipes. Daí tem equipe de fresagem, equipe de capa, conserva, freteiros. Qual foi assim o máximo de quantidade de equipes que você teve até hoje? 5, 6? 5, de 4 a 5 normalmente. O que você pode escrever como minha sugestão? Responsável por equipes multidisciplinares, responsável por até 5 ou até 6 equipes multidisciplinares. Ao invés de você colocar a quantidade de colaboradores, porque quando você tem esse tipo de equipe, às vezes você tem 50, às vezes você tem 100, às vezes você tem 70, né? Então, o que vai acontecer? Você pode colocar assim ali, responsável por até 5 equipes multidisciplinares. E aí, na hora de uma entrevista, a pessoa vai te perguntar, nossa, mas essas equipes tinham quantas pessoas? Aí você pode, na entrevista, falar, olha, isso variava de 50 a 70, 100 pessoas, depende do tamanho ali do projeto que a gente estava atuando. Beleza. Respondido? Respondido. Obrigado. Nada. Gente, vou anotando aí depois, quando eu respondo, para vocês saberem. Tá bom? Que você ia falando alguma coisa, Márcia? Eu ia, talvez até antes, assim, meu palpite aqui agora, né? Às vezes é comum também, mas é o que você falou na entrevista, você pode esclarecer. Quantas pessoas diretas e quantas eram terceirizadas ou indiretas também, né? Tem essa questão. Da forma como você colocou, que são equipes e que variam de tamanho. Então, tá legal. Minha dúvida é o seguinte, porque a estrutura do meu currículo, ela até que é parecida em termos das informações, né? Mas ele não tem essa sequência e tal. Então, quando você me fala assim, que essa sequência ela é importante, por exemplo, na hora de... E que talvez é uma pergunta que a gente só vai ver, Suzana, na hora de olhar o LinkedIn, tá? Então, qualquer coisa eu espero. Sem problema. Mas é que se essa ordem ela é importante para que depois, quando um recrutador for fazer a pesquisa, isso interfere, essa ordem, essa sequência toda que você colocou aqui, entendeu? Então, na pesquisa, ela não interfere. O que vai interferir lá no LinkedIn, da hora dele procurar, vão ser as palavras-chave. Tá. Aí a gente vai aprender lá.
Mas o que acontece e o que eu aprendi até lendo muito currículo do trabalho de headhunter que eu fiz para uma empresa de engenharia. Vamos supor, a pessoa tem ali, ela atua na área de compras, por exemplo. Aí ela põe lá, responsável pela compra de material. Aí depois ela coloca assim, responsável pelo orçamento das obras X. Responsável por outra coisa. Depois ela põe de novo, responsável pela contratação de serviços de terceiros de projetos técnicos. Então, assim, a contratação de terceiros com serviços técnicos e a contratação a compra de materiais, elas têm tudo a ver, porque elas estão dentro de compras. Sim. Então, essa sequência é importante para que o raciocínio do seu currículo venha vindo ali de uma forma que a pessoa leia. Vocês vão prestar atenção que se vocês montarem o currículo de vocês dessa forma, a leitura do currículo de vocês vai ser 3 minutos. De 3 a 5 minutos, dependendo aí da bagagem profissional. Então, assim, é muito rápido, porque é aquele negócio do cérebro, né, Márcia? O conforto que o cérebro tem da leitura. E se você... Só um minutinho, Adriano. Se você, por exemplo, você vai lá na frente e depois volta, isso acontece para entrevista também, que você acaba sendo prolixo. Quando você volta lá num assunto que você lembra, você conta um negócio para o recrutador, depois você volta. Então, isso é até para ajudar na hora da entrevista, porque antes de você ser entrevistado, você dá uma lida ali no seu currículo para você lembrar do que você faz. E aí você consegue ir nessa comunicação cadente ali, que você vai indo de um item para o outro. No seu caso, por exemplo, depois, gente, todo mundo faça e me mande, porque isso faz parte aqui do curso para eu olhar e avaliar e ver como é que tá e fazer os ajustes para vocês, tá? Ajudar a fazer os ajustes. Eu ia contar isso lá no final, mas já conta agora, então. E aí, Márcia, o seu, como eu não sei muito, né, das suas atividades, mas é a hora que você me mandar, eu vou conseguir identificar isso e vou te sugerir, olha, acho melhor pôr isso aqui, que isso conversa com isso. Né? Até por ser de fora, é bacana, né? Porque alguém que está lendo, assim, você está entendendo, né? Você está conseguindo ter Exatamente, exato. E o que acontece? O Adriano já te chama aí. O que acontece? Não dá bola, não. Oi? Não, pode continuar. O que vai acontecer ali? Primeiro, quando você está colocando o que você faz, primeiro é toda a parte técnica. Porque é o técnico que é visto primeiro. Não tem outra... Né? Por enquanto, ainda assim, se fala muito do soft skills, o comportamental, ele sim é importante, mas na hora da pessoa ler o currículo, primeiro ela vai ler. Se você sabe, vou usar agora para os meninos, se você sabe jogar bola, depois que eles vão ver se você é um jogador agressivo ou se você joga mais na retranca. Mas eles precisam saber ali se você realmente joga bola. Né? O seu comportamento dentro de campo depois é que vem depois. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um cargo de liderança, primeiro ela vai colocar todas as gestões ali que ela faz, direção de projetos, gestão de projetos, aí vem liderança de equipe focada em alta performance. Aí depois, se você quiser colocar as características, os soft skills, aí que vem ótima comunicação, interface, ótima interface com o cliente. Então, tudo que for de skills, das habilidades ali, comunicação, profissional, flexível, que tem disponibilidade para... como é que fala? Que pode mudar de área com facilidade e tudo mais. E aí vai vindo lá para baixo. Então, técnico, liderança e os soft skills. Fala, Adriano. Não, entendi. É porque no meu currículo, as principais atividades eu sempre boto na horizontal. Vocês podem, gerenciamento de equipes, acompanhamento, fechamentos e medições, com fiscalizações, subempreiteiros, compras, negociações com fornecedores, mas tudo na horizontal. Precisa ser tudo na vertical mesmo? Olha, eu vou te falar que na vertical, com as bolinhas ali, os bullet points que a gente chama, é mais rápido para o recrutador. Mesmo botando só, tipo, compras,
daí embaixo gerenciamento de equipes, curto e direto, assim, só mesmo assim na vertical, igual. Se botar assim, gerenciamento de Fazer um equipes, parágrafo. a compras e explicar fechamento de medições e explicar quais medições, só botar assim, como eu tô falando. Então, o que você pode fazer? Me fala o que você compra. Não, vamos assim, eu vou tentar falar resumidamente. Fala uma atividade aí que você vai pôr no Eu trabalho a vida toda com estradas, com rodovia, né? Daí, normalmente, gerencia várias equipes simultâneas. Daí, normalmente, gerencia as equipes, daí tem... organiza as frentes de serviço, tá? Vamos trabalhar tal dia, tal lugar, tal qual. Depois, dentro do escritório, fechamentos de medições, a medição de campo, né? Medição de freteiros, terceiros, subcontratadas, compras de materiais, de insumos, né? De vitaminosos, agregados. Vamos pegar o item de compras, que eu acho que é um item fácil de explicar. O que você pode pôr? Responsável pela compra de insumos para X. Materiais vitaminosos. Isso, compra de materiais bituminosos. Compra. Aí você pode pôr tudo junto. Quando for de um item só. EPIs também. Isso? Falou? Tá, então você pode pôr assim, responsável pela... Eu passo pela gerência, né? Toda compra o gerente contrata tem que autorizar. Então, teoricamente, tudo que é comprado numa obra passa pela gerência, né? Tá, o que você pode colocar ali só para dar os destaques? Você não precisa colocar assim, vamos supor que você faz compra de material administrativo também, colocar assim, responsável por compras, papel higiênico, caneta, papel, toalha, etc. Não, você pode colocar responsável por compras de materiais básicos, insumos para a fábrica, entendeu? Coisa assim, bem fechado, bem geral. Você não precisa detalhar, mas você precisa pôr de uma forma que a pessoa entenda para que você está comprando. Porque, por exemplo, vamos supor que a sua empresa não é conhecida, você só coloca ali, responsável pela área de compras. Tá, responsável pelas compras de insumos para obra. Responsável pelo planejamento. Planejamento de quê? Pelo planejamento, porque às vezes você pode ser responsável por um pedaço daquela área e não pela área inteira. Então, para que possa entender aquilo que você realmente faz. Tá? Respondi a sua pergunta? Não, ficou meio assim, fala de novo que a gente faz. Não, compreendido. Compreendido. Na vertical, eu vou ter que arrumar e botar. Cada item na vertical. Por quê? Assim, é errado colocar tudo junto? Não é errado. É que esta forma que eu apresento aqui foi uma forma que eu encontrei do recrutador conseguir ler mesmo o seu currículo rapidinho. Você vai ver que quando você coloca esses itens, a leitura é super dinâmica. Ela vai de uma vez. Mas daí se tem várias empresas... quando... Não pode? Oi? Se tem várias... Passado por várias empresas. Várias empresas. Daí eu quer ver, vamos olhar aqui no meu currículo. Aí, passado por várias empresas. Eu passei por várias, tá? Então, aqui tem da LOC. Aí, já eu falo dos principais resultados. Mas só para você ver, depois você vai colocar aqui, do mesmo jeito, Space Plan, o mês, o ano, o tipo da empresa, essa empresa ela não é muito conhecida, né? Então, aqui, isso aqui foi uma contratação por projeto, que quando a gente é contratado por projeto, a gente também pode colocar aqui, porque você vê que o período foi curto, foram aí 6 meses de trabalho. Só que eu fiz coisas importantes aqui, então eu também coloquei. Aí eu tive aqui depois, a Tia Von Hatt, que eu fiquei 5 anos e meio lá. Então, explicando também do que era, porque essa empresa ela é muito conhecida na área de obras corporativas, mas ela não é conhecida em outras áreas. Então, você pode ver, que o meu currículo todo, ele tem o cargo aqui, o reporte. Aqui eu fazia a mentoria de colaboradores, e aí é aquilo que eu falei para vocês. Eu não tinha equipe direta, mas eu muitas vezes fui responsável por equipes que estavam em obras. Então, eu pus aqui até por equipe variável. Como esse currículo já está um pouco antigo,
seria o multidisciplinar, né? Aqui. E as atividades. E aí, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo aqui Cross Engenharia? Isso aqui é 2010, 2011. Quando você já tem... O que acontece? Quando a gente vai mandar um currículo, e quando a gente tem uma carreira aí mais extensa, de 10 anos, até 10 anos para trás, por exemplo, de hoje, 23, até 2013, os últimos 10 anos são bem relevantes. Daqueles 10 anos lá para trás, a gente muitas vezes nem coloca mais. Vocês podem ver que aqui, ó, eu não coloquei o que eu fiz nessas empresas. E por quê? Porque o que é mais importante são os últimos 10 anos da minha carreira. A não ser que eu tivesse feito alguma coisa aqui muito, assim, que foi, sei lá, foi um projeto que foi reconhecido, por exemplo, eu tive uma cliente que ela ganhou o prêmio DNA da empresa que ela trabalhava por causa de projetos que ela fez, e ela ganhou uma premiação lá. Então, assim, aquilo que for bem lá do passado e for muitíssimo importante, que é uma coisa que você não pode deixar de contar, a gente coloca de uma forma resumida. Mas se não teve nada tão relevante, a gente só coloca o nome da empresa e o tipo de empresa. Aqui, muitas vezes, nem é necessário, mas é o que eu falei para vocês, como eu segui esse padrão desde o começo do currículo, então eu coloquei o que era e eu pus aqui o meu cargo, né? E aí o que acontece? E por que a gente coloca dessa forma? Porque você teve um início profissional. Então, você precisa colocar aqui, desde quando você, pelo menos, começou a sua carreira aí, como depois que você se formou, né? Estágio, esse tipo de coisa aí, não tem mesmo necessidade de se colocar no currículo. Mas você precisa ter um início de carreira. Então, aí a gente deixa aqui a empresa com o mês e o ano. Tá bom? Tá bom. Alguma pergunta? Tá, eu vou só pedir para vocês fecharem um pouquinho o microfone, que tem alguma coisa zunindo aí. E depois quando vocês quiserem falar, vocês abrem o microfone aí. Pode interromper, não tem problema. Com questão às atividades, tudo entendido? Como se descreve as atividades. E aí, assim, gente, vou pedir para vocês fazerem, se vocês conseguirem fazer até quinta, que a gente tem a outra aula na quinta noite, né? Se vocês conseguirem fazer, vai ser muito legal, porque aí eu já dou uma olhada, vocês já vão colar tudo isso lá no LinkedIn e a gente vai para a parte estratégica lá do LinkedIn. Se não conseguir fazer, não tem problema, me manda depois, assiste a aula do LinkedIn, vai colocando o que der para colocar, e depois aí você faz, e quando finalizar, me avisa para eu poder olhar lá. Aí vou dar um prazo para vocês, né? Porque também aí não dá para ser para o ano que vem. Mas aí, quem não conseguir, eu dou um prazo e vocês fazem, tá bom? Então, vamos explicar agora, vamos voltar lá para o gabarito. Aqui agora nós vamos falar de principais projetos e resultados. Então, aqui você deve destacar os projetos que realmente foram relevantes na sua carreira e também os resultados obtidos com ele. Quando não houver projetos que realmente foram relevantes, retire o item, aí vocês podem tirar tudo. Lembrando que entrega no prazo, dentro do budget, demais atividades que não tiveram realmente uma diferença para um previsto e realizado, não deve ser mencionado, pois cumprir o que foi previsto é o mínimo que se espera de um profissional. E por que eu escrevi isso aqui? Eu vejo em vários currículos a pessoa colocando como resultado assim, cumprir a meta da obra, cumprir o processo X que foi pedido. Então, isso não é resultado. O que é resultado e como que a gente conta eles aqui dentro do currículo? Resultado não é só questão de valores, tá? Resultado pode ser também alguma ação que você fez ali dentro da empresa para que melhorasse um processo e aí melhorou a produtividade das pessoas. Então, você ajudou ali dentro de um processo, até mesmo um processo de fabricação ou processos, né, que são burocráticos mesmo, mas que, de repente, você conseguiu encurtar um caminho e deixou o processo mais ágil. Você conseguiu, sei lá, com 3 meses de empresa,
estruturar uma equipe e o prazo previsto eram de 5 meses. Aí faz sentido. O que foge ali do que era a sua tarefa é um resultado. O que foge daquilo que você fez. Em números, por exemplo, teve um cliente outro dia que me contou que eles ele trabalhava numa indústria de papel. E aí eles mexeram num componente lá que faz o papel, que eles fornecem para a indústria de papel, e isso reduziu, acabou com os fretes lá. Eles tinham caminhões que ficavam na fábrica todo dia, tinha que pagar até hotel para essas pessoas, e com a redução desse produto, eles não precisaram mais dessa entrega, não precisava mais do cara ficar ali na fábrica. Então, assim, isso foi um resultado, né? Que eles fizeram um estudo, que esse produto depois foi substituído por outra coisa, e aí não sei explicar para vocês na íntegra, porque eu não sou da área ali da celulose. Mas, enfim, ele conseguiu que os caminhões não pernoitassem lá por causa desse produto, reduzindo o pagamento de hotel, de gasolina, de tudo mais. Então, isso é um resultado. E aí, como que a gente apresenta resultados no currículo? Então, vamos supor que você foi responsável por um projeto que você conseguiu que a empresa economizasse 100 mil reais. Então, o que você vai colocar? Responsável pelo projeto tal, ou responsável por parte do projeto, né? Que às vezes você não cuida do projeto inteiro, mas responsável pelo projeto, por fazer tal ação no projeto X, o qual trouxe para a empresa uma economia de 100 mil reais por mês. Aí você pode colocar também responsável por agilizar o processo de compra da empresa, reduzindo o tempo de aprovação do mapa de compra. Então, são coisas assim que você... Aí, como que você escreve? Responsável pelo projeto X, onde eu realizei Y e o resultado foi W. Entendeu? É sempre projeto, processo ali, a sua ação e o resultado. O que a sua ação resultou. E aí, tomar muito cuidado, porque currículo, ele é um documento. LinkedIn é uma rede social. Como que você faz para deixar esses resultados no currículo e LinkedIn? No currículo, a gente pode até colocar resultado em valores, em porcentagem, né? Principalmente quando se fala de valores, porque o currículo vai para uma pessoa só, geralmente. Ou você anexa ali dentro de um site, ou você está mandando para uma pessoa de RH, ou para uma pessoa específica. No LinkedIn, ele é uma plataforma pública. Qualquer pessoa pode entrar ali e ver. E aí, se você estiver colocando resultados em números, muitas vezes pode expor a empresa que você trabalha ou a empresa que você já trabalhou. Então, se você puder, neste resultado que você coloca no LinkedIn, você dizer ele em porcentagem ao invés de números, é mais interessante. Tá? E aí... e por quê? Né? O currículo uma pessoa só vai ver quando você anexa. O LinkedIn fica aberto para o público. Então, precisa tomar cuidado. E aí, eu vou pedir para vocês, agora vocês vão fazer o currículo, anota tudo, pensa no que você já fez para a empresa e qual foi o resultado que você gerou. E muitas vezes, gente, não precisa ser o resultado para a empresa. Às vezes você deu um resultado para um funcionário, uma pessoa ali que você ajudou. Vou dar um exemplo meu. Quando eu era gerente de planejamento e orçamento, eu não tinha a função de mentora. Mas todo gerente que entrava na empresa, ou todo colaborador, eu fazia essa ponte, porque a empresa ela tinha um processo próprio lá um programa próprio de TI, que foi desenvolvido para a empresa. Inclusive, o pessoal de TI tinha contrato de confidencialidade e tudo. E, assim, sabe aquelas empresas que você entra, cai de paraquedas, ninguém te ensina nada? Eu tinha costume de ver as pessoas sentadas ali e fazendo nada. Eu falei, gente, daqui a pouco essa pessoa vai ser demitida por incompetência e ninguém ensinou. Então, eu puxava. E aí, eu acabei sendo mentora dos gerentes que entravam lá. Porque todo gerente que entrava, o pessoal falava, senta lá com a Suzana.
Então, assim, e hoje, como que eu coloco isso no meu currículo? Como, né, mentora de gerentes, porque eu realmente fui. Eu não tinha isso na carteira. E eu não estou mentindo, porque eu realmente fiz essa atividade. Eu só não tinha isso, né, registrado, mas, assim, já era uma coisa que dentro da empresa, se algum dia eu pedisse uma carta lá para alguém falar o que eu fazia, eu podia pedir isso. Eu falar, olha, coloca aí que eu também fiz né, a mentoria de gerentes ali no programa da empresa. Então, tem várias formas da gente mostrar o resultado. Quem tem dúvida? Tá tudo bem até aqui, gente? Posso seguir? Então, vamos lá. E aí, vocês vão fazer isso sucessivamente para as empresas que vocês trabalharam, lembrando que empresa que vocês já trabalharam lá com mais de 10 anos, só coloca o nome da empresa e o cargo. Aí, alguém pode me perguntar, Suzana, mas eu estou numa empresa faz 15 anos. Então, você tem que deixar ali, né? Se você está até agora faz 15 anos, você não pode deixar simplesmente sem as atividades que você exerceu, tá bom? E vamos falar um pouquinho aqui de formação acadêmica. O que eu sugiro para vocês, tá? É essencial inserir mês e ano, né? Eu deixei aqui também, vocês podem isso aqui, ó, pode vir lá para o finalzinho para ficar tudo padrão. Eu sou bem crica com currículo, viu, gente? Eu gosto de deixar assim as coisas bem padronizadas e harmoniosas, porque é a forma mais rápida do recrutador ler. É bem objetivo. Quando a formação acadêmica, eu posso deixar ela ou aqui antes da experiência profissional ou depois. E quando eu faço uma coisa, quando eu faço outra. Quando você tem um curso recente que você está fazendo, pós-graduação, MBA ou uma outra graduação, mestrado e doutorado, eu sugiro que coloque antes da experiência profissional para que a pessoa possa ver que você está se atualizando e está sempre ali querendo aprender. Então, ela já vai ver que você tem um curso ali. Quando você fez um curso aí há 3, 4 anos atrás, aí eu sugiro que você coloque a formação acadêmica lá embaixo, depois aqui de todas as suas experiências profissionais. Por quê? Porque vai estar uma data antiga, e aí a hora que a pessoa bate o olho aqui, ela já vai ver assim, nossa, mas a pessoa não tá se atualizando. Então, joga lá para baixo que ameniza a situação, entendeu? E aí, sempre dá mais recente para menos recente. E aí, aqui vale também explicar uma coisa muito importante. Qual a diferença de formação acadêmica e cursos? E eu vejo o pessoal confundir muito isso, apesar de ser uma coisa simples. Formação acadêmica é tudo que você fez num prazo aí, pelo menos de 6 meses a 1 ano, e que tenha o título de pós-graduação, graduação, MBA, mestrado e doutorado. E especialização também. Tudo que for fora disso entra aqui em cursos e certificações, tá? E, por exemplo, um curso de BIM, curso de AutoCAD, aliás, AutoCAD vai para informática, desculpa. Gestão de projetos para prestar a prova lá do PMI, certificação da qualidade, ISO 9000, entre N cursos, tudo aqui, cursos e certificações. Tá? Aqui eu até coloquei, inserir aqui todos os cursos extracurriculares que não sejam os acadêmicos. E considerar os últimos anos. Caso tenha algum de mais tempo, mas que seja muito relevante para o cargo que você está se candidatando, você insere também. E aqui você pode só colocar o ano. Vou até escrever aqui. Você não precisa colocar o mês, porque são cursos geralmente de curta duração, então você só coloca o ano que você fez. Idioma, né? Ele pode vir tanto aqui como depois desses cursos, depende do idioma que você fala, enfim, tá? E aí, gente, também uma coisa que não pode mentir. Ou você põe básico, é preferível colocar o básico e depois, se você for testado, você ter ali
uma coisa para entregar do que você colocar intermediário e no básico você não conseguir fazer a prova. Então, mentir no currículo não é opção. Acho que todo mundo sabe disso, né? Bom, idioma, premiações e reconhecimentos. E aí, aqui, premiações e reconhecimentos, pode ser alguma coisa que você, de repente, dentro da empresa você fez e você ganhou um prêmio de funcionário do ano, ou você foi reconhecido como o cara que trouxe naquele ano mais... como fala? Vamos ver uma coisa assim, mais conscientização para uma equipe no que diz respeito ao meio ambiente e tudo mais. Enfim, tem várias coisas. Aí pode ser colocado aqui. E quando eu não tenho premiações e reconhecimentos, é só jogar fora isso aqui, apaga e não tem problema. Não é demérito nenhum, né? Porque tem empresas que fazem reconhecimentos, outros não, e está tudo certo. Informática. Aí colocar aqui os cursos que você tem, tudo que você sabe, né? Geralmente é pacote Office, AutoCAD, MS Project, e aí para outras áreas aí, né, de RH e tudo mais, devem ter outros cursos e vocês colocam aqui. Aqui não precisa colocar data, só mesmo o conhecimento que você tem. E aqui você pode ir colocando um atrás do outro, e eu gosto de colocar, deixa eu escrever aqui só para vocês verem. É com outra letra, mas tudo bem. Eu gosto de colocar essa barra em pé, que fica bem bonitinho assim, ó, e fica bem objetivo também para ler. Pode ir colocando um atrás do outro aqui. Dúvidas até aqui, pessoal? Que agora a gente vai fazer o resumo das qualificações. Fala, Márcia. Já está falando, eu já estou aqui mexendo no meu aqui, eu já estou na massa. Que bom! Adriana, alguma pergunta? Atos? Tudo certo até aqui? Tá quietinho? Então tá bom. Dani, alguma pergunta? Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo, então, tá acompanhando aqui. Então tá bom. E agora, gente, nós vamos para o resumo das qualificações, que é onde o bicho pega, que é o pulo do gato. Por isso que eu deixei aqui por último. Como que o que significa o resumo de qualificações? Aqui é aquele, vamos dizer que, a grosso modo, que aqui é aquele discurso do elevador, que você tem que vender o produto ali em 3 minutos. Eu não sei se todo mundo conhece o pitch de vendas do elevador. Todo mundo conhece? Não. Se não conhecer, eu explico. Não? Então, eu vou explicar. O que é o pitch do elevador? Ó, eu tenho essa caneta aqui e eu estou subindo lá do térreo até o 10º andar com você, Adriano. E aí, eu quero te vender. Eu vendo essa caneta pra caramba. Então, eu quero te vender essa caneta. Então, ali nos 3 minutos que eu ficar com você no elevador ou menos, eu tenho que conseguir te vender essa caneta. Eu tenho que explicar para você tudo que essa caneta faz, se ela é gostosa de escrever, a cor que ela faz, e assim, e tem que ser um chamativo para você falar, pô, Suzana, quero comprar 10. Né? Então, eu vou falar para você, olha, Adriano, você já viu essa caneta? Nossa, ela é tão gostosa de escrever, super macia, e olha, vermelha, quase ninguém tem dessa cor. E vou te falar, depois que você escrever com ela, você não vai querer escrever mais com outra caneta, porque ela é muito, muito simples. A minha tá quebradinha aqui, tá, gente? Mas, ó, você pode pôr no bolso, você pode pôr ela no caderno, você pode carregar onde você quiser, super leve. E, assim, a carga dela, quando você precisar trocar, é super barata. E hoje eu tô com uma promoção aqui, vou te vender por R$1. É mais ou menos isso, tá? Só que a gente não vai pôr preço ali no resumo das qualificações. Mas, assim, vendi a caneta para você? Então, tá bom. Agora, vamos lá no resumo, então, das qualificações. O que significa? É você se vender ali no currículo nos primeiros minutos. Então, você não pode enrolar, gente. Aquele negócio que eu sempre falo lá no grupo, eu falo, gente, não enrola, não enche linguiça, de ficar colocando assim... sou um profissional responsável que gosta de desafios e não sei o quê. Isso você deixa para contar lá na entrevista. É responsável, todo mundo tem que ser, né? Então, é o básico. Né? Agora, se você gosta de um desafio mais ousado, não sei o quê,
tudo bem, aí você conta lá na entrevista, mas aqui você vai contar o que você realmente é e o que você realmente faz. Então, como que a gente começa contando? A sua formação. E aí a gente vai na formação, depois o que a gente tem mais experiência, para aquilo, o que a gente tem pouca experiência e não tem a ver com a vaga, a gente não precisa colocar aqui no resumo das qualificações, e também uma pinceladinha de liderança, se você tiver, e você pode colocar ou não aqui alguma coisa de soft skills, que é aquela questão de pessoa comunicativa e etc. Aí vai muito de cada um, e também se você já fala algum idioma, você deixa ali. Então, eu vou ler aqui, depois vou mostrar o meu currículo para vocês, como está. Então, o que é a primeira coisa? Profissão, pós-graduação, mestrado, doutorado, tempo de atuação no mercado. Então, o que a gente faz aqui? Eu sou engenheira civil, pós-graduada em gestão de projetos, tenho mestrado em gestão de custos e doutorado em gestão de planejamento. Então, engenheira civil, pós-graduada em gestão de projetos, com mestrado em planejamento. Com mais de... E aí, o que a gente pode pôr? Com mais de 20 anos de experiência, tendo atuado no mercado da construção civil por mais de há 15 anos. Enfim, eu vou mostrar para vocês vão entender melhor. Eu vou mostrar o meu como está. Experiência inicie sempre da experiência mais importante, passando pelas experiências de média relevância, então para os menos relevantes, sempre considerando a vaga para a qual você está se candidatando. Então, o que é isso? Por exemplo, você está se candidatando a uma vaga de gerente de planejamento. Então, aqui você vai destacar as principais experiências que você tem como gerente de planejamento. Depois, se você tiver alguma outra experiência em custos, em compras ou em outras áreas, você vai destacar para baixo. Mas a primeira coisa que tem que vir aqui, se você está se candidatando a gerente de planejamento, o que você vai fazer? Experiência em gestão de planejamento, de obras residenciais, condomínios fechados, obras prediais, enfim, tem que explicar um pouco o que você faz, né? Depois, as habilidades técnicas sempre vêm antes das comportamentais. Destaque sobre liderança, se houver, se você for um líder, né? Que eu pus um número errado. Depois, gente, eu fiz essas correções e mando para vocês o template de novo. Destacar alguma atividade muito relevante ao projeto conhecido e línguas. E aí, eu vou mostrar para vocês agora o meu currículo, que fica mais fácil de entender. Tá, então, vamos pegar aqui esse outro. Engenheira civil com mais de 20 anos de experiência, pós-graduada em administração de negócios e gestão de projetos e especialista em carreiras para engenheiros e arquitetos. Carreira multidisciplinar, por quê? Porque eu sou engenheira civil e depois eu fiz uma transição para essa área de carreiras, né? Desenvolvida em empresas multinacionais e nacionais de grande e médio porte na área de construção civil, instituição financeira e consultoria. Eu cheguei a trabalhar em banco também, na área de patrimônio, por isso que tem aqui a instituição financeira. Experiência, e eu estava mandando este currículo aqui para eu acho que era para uma... Agora não me lembro, gente. Mas eu fiz para alguma empresa, acho que tinha a ver com a área bancária também. Experiência em gestão de contratos, obras, custos, gerenciamento de projetos, desenvolvimento e negociação de fornecedores, elaboração de propostas, gestão da qualidade e destaque, o destaque aqui, para a gestão de assistência técnica pós-obras, sendo desenvolvimento, estruturação e implantação da área. Liderança de equipes multidisciplinares e gestão de conflitos. A gestão de conflitos já é dentro de liderança, mas também é uma soft skills. Clientes, empresa, fornecedores e colaboradores. Atuação e vivência em todas as áreas da construtora. Experiência também na área de importação de materiais de construção, desenvolvimento e nacionalização de produtos para construção civil e inglês avançado. Então, aqui, vamos entender tudo isso que está aqui no currículo. Opa! E mais esse outro que eu deixei aqui também. Profissão, pós-graduação, mestrado, tempo de atuação no mercado. Vamos lá no currículo para eu mostrar para vocês.
Aqui, ó. Consultora e coach de carreiras. Peraí, gente, deixa eu pegar outro, desculpa. Pegar um só que fica mais fácil. Ó, aquele primeiro item lá, ó, engenheira com mais de 20 anos de experiência, pós-graduada em administração de negócios, gestão de projetos e especialista em carreiras para engenheiros e arquitetos. Vocês viram que eu coloquei o ano da experiência antes aqui da pós-graduação e tudo mais, né? Mas não tem problema essa troca. Mas aqui a primeira frase, ó, tá o que eu sou, os cursos que eu já fiz, né? O que eu tenho de formação e o meu tempo de experiência no mercado. Aí depois a gente vem aqui no item 2, que é experiência em. Inicie sempre da experiência mais importante, passando pelas experiências de média relevância, então para os menos relevantes, sempre considerando a vaga para a qual está se candidatando. Aqui tem um pulo do gato depois também que eu vou ensinar para vocês. Mas olha aqui, ó, carreira multidisciplinar desenvolvida em empresas multinacionais e nacionais de grande e médio porte na área de construção civil, instituição financeira e consultoria. Né? Então, aqui eu pus, aqui a gente tem o que eu sou formada, quanto tempo de experiência no mercado, em quais áreas eu desenvolvi minha carreira e venho com a experiência, que está aí no 2. Experiência em gestão de contratos, como aqui era para coordenação de engenharia, que vem aqui em primeiro lugar para coordenação de engenharia? Uma gestão de contratos, porque a engenharia, a área de engenharia, né, ela engloba todas essas áreas aqui. Então, o que eu comecei primeiro? Ó, vocês veem que eu primeiro começo com gestão, depois eu venho, que é gestão de obras, custos, gerenciamento de projetos, desenvolvimento e negociação de fornecedores, elaboração de propostas, gestão da qualidade, destaque, e aí aqui já vem o destaque, que está aqui dentro. Ó. Destacar as habilidades técnicas e depois destacar alguma atividade muito relevante ou projeto conhecido, né? Como a minha área de destaque estava dentro ali da parte técnica, eu coloquei ela antes da liderança. Então, esse 4 e 5 também, ele pode aí, você pode colocar ou um ou outro primeiro. Isso aqui é só para a gente ter uma sequência do pensamento ali do recrutador, que ele já vai entendendo quem que você é um engenheiro, tem pós-graduação, que está há X anos no mercado, teve uma carreira multidisciplinar, e as principais experiências são gestão de projetos, custo, obra, né, desenvolvimento aqui, e a carreira dele se destaca na gestão de assistência técnica pós-obra, sendo desenvolvimento, estruturação e implantação da área. Aí vem liderança de equipes multidisciplinares e gestão de conflitos entre clientes, empresas, fornecedores e colaboradores, porque a área de assistência técnica ela tem muito isso de você gerir o conflito do cliente com a construtora, e atuação e vivência em todas as áreas de construtoras. E aí também eu coloquei mais uma questão aqui, que é experiência também na área de importação de materiais de construção, desenvolvimento e nacionalização de produtos. Por quê? Porque essa experiência conta aqui no meu currículo quando eu trabalhei lá na Lafarge. Mesmo que está aqui embaixo, ó, que foi 2005, mesmo que eu não tenha destacado aqui embaixo, por que eu destaquei aqui em cima no resumo das qualificações? Porque era relevante para esta vaga que eu tinha enviado o currículo para prestação de serviço. Então, experiência também na área de importação de materiais, desenvolvimento e nacionalização de produtos para construção civil e inglês avançado. Perguntas, porque essa aqui é aonde dá o tique o teco dá conflito na cabeça. Às vezes. Suzane, para quem é formado há pouco tempo, que tem pouca experiência, é vantajoso colocar ali o tempo de experiência ou não? Me conta um pouquinho da sua experiência. Você se formou quando e o que você já fez na sua área? Eu me formei no meio da pandemia. Tá. Aí passei um ano de pandemia parado e praticamente estou começando a trabalhar no final do ano passado para agora. Tá, você já está trabalhando. Isso. Tá.
E aí, você fez alguma coisa antes da sua formação? O que você fazia antes? Trabalhei tanto como assistente administrativo e depois, quando eu comecei a pegar o amor por obra, eu voltei para a minha cidade e comecei a trabalhar numa construtora onde eu fazia a documentação, porque ela construía Minha Casa Minha Vida. Eu fazia toda essa documentação, banco, cartório, prefeitura, eu fazia essa parte. Tá. E isso, você começou quando? Em 2014. Aí, até 2016, aí comecei a estudar. Mas de 2014 para cá, você sempre trabalhou na área da construção? Isso, ou com projetos, alguma coisa. Então, você concorda comigo que mesmo você não tendo formado, mas você tem uma experiência aí dentro dessa área? Que você já vem com uma experiência de mercado? Sim. Então, você pode sim colocar aí. Você tem praticamente 9 anos de experiência na área de construção civil, porque você sempre trabalhou na área de construção, não foi? Você falou que você foi auxiliar administrativo. Porque, assim, independente ali, quando a pessoa está no começo de carreira, independente se ela já está formada ou não, mas se ela atuou fortemente ali na área, mesmo que não seja um cargo de engenheiro, mas foi assistente técnico, enfim, auxiliar e tudo mais, você traz a experiência, entendeu? Então, você pode colocar engenheiro engenheiro com... você pode até colocar engenheiro há 2 anos com experiência na construção civil há 9 anos, atuando na área por 9 anos, por exemplo. Ou você pode colocar engenheiro civil... É civil? Isso. Engenheiro civil com 9 anos de atuação no mercado e graduado há 2 anos, por exemplo. Muitas vezes é interessante você trazer esse ano da experiência que é maior para frente e deixar o graduado há 2 anos, mas você já começa com engenheiro civil. Engenheiro civil com 9 anos de atuação no mercado da construção, no segmento da construção civil, no mercado da construção civil, e graduado há 2 anos, há 3 anos. É só a forma de você contar a história, mas por quê? A cabeça da gente é igual sabe aqueles negócios quando você vai comprar um negócio que é 397? Já é R$400, mas você ainda está com a cabeça lá no 300 e pouco, certo? É a mesma coisa quando uma pessoa pega seu currículo e lê 2 e o 9. O que é melhor, 9 anos de experiência ou 2? Então, assim, e você não está mentindo, entendeu? Que é o que eu falo, gente, não pode mentir, mas existem formas diferentes de se dar o recado para que aquilo fique mais atrativo. E como você tem essa experiência, né, que você falou, se você não tivesse, você falasse para mim, Suzana, não, eu só fiz um estágio lá para cumprir tabela e não fiz mais nada. Então, aí não tinha outro jeito, você tinha que pôr formada há 2 anos e com experiência X. Agora, como você já traz essa bagagem aí, não tem problema, você coloca que você está na área há 9 anos e graduado há 2 anos, mas já põe que é engenheiro civil, você já tem o título, né? Certo. Respondido? Sim. Quem mais tem dúvidas? Aqui no modelo, eu não vejo questão de publicações. Por exemplo, aquela galera que está na academia e aí publica artigos, ou então depois saiu da academia, foi trabalhar no mercado de trabalho, mas ainda está metido com publicação de artigos. Como é que ficaria a situação dessa pessoa? Espera aí, repete a pergunta, Dani, que publicação de artigos? Era só a pessoa se formou, estava na academia, publicou artigos. Trabalhava na academia, é isso? Não, estava na academia, no caso, a faculdade. Ah, tá. Entendeu? Tá. Aí ela publicou artigos, aí depois de formada, continuou publicando artigos, e aí no currículo, como é que ela poderia apresentar isso?
deu uma falhada. Continuou o quê com artigos? Eu não entendi, Dani, desculpa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui para ti. Não escreve isso. Que tá, a hora Tá. que você falou 2 vezes, falhou aí, eu não entendi. Bota no chat aí que eu leio. É mais fácil. Agora, onde é que eu estou aqui? Suzane, enquanto ela escreve, posso fazer uma pergunta? Pode? Eu tinha no meu currículo antigo parte assim, alguns trabalhos voluntários de grupos, Mulheres do Brasil, que eu trabalhei, uma ONG, sou bilíngue e tal. E eu tinha colocado naquela parte de qualificações, assim, na primeira página, né? Tá. Mas eu estou pensando agora que talvez faça mais sentido colocar ali, não como premiações e reconhecimentos, mas alguma coisa ali naquele, Trabalhos voluntários. sabe, Pode assim, colocar lá em cima. autoria do livro, participação no grupo tal e tal. Como é que eu coloco isso, assim? Porque é uma forma de um trabalho que você faz extra, né? Então, tem o trabalho voluntário, que aí ali você pode usar o mesmo esquema ali e colocar trabalhos voluntários. Sim. E na questão do livro, eu já colocaria lá no resumo de qualificações até. Tá. Quando você fizer lá no final, aí você colocar, esse ano fiz o lançamento do livro X e tal, né? Depois você escreve direitinho que eu te ajudo lá. Mas eu acho que como o negócio é muito recente, né? Essa questão do livro, você pode colocar, inclusive, lá no resumo de qualificações, porque, e outra coisa, o livro que você fez junto lá com o pessoal tem tudo a ver com a tua área, que é de RH. Né? Então, você pode colocar ali, sim, dentro do resumo de qualificações. Aí, lá embaixo, para você... O teu microfone também está cortando. Lá embaixo, para você colocar o livro, eu colocaria ele em destaque separado do que de serviço voluntário. Mesmo que ele foi feito num serviço voluntário, eu colocaria publicações. Deixa um item como publicações. Ou se você publicou algum artigo também, você pode pôr publicações e artigos, e aí você colocar o caminho ali da internet do artigo para a pessoa, se tiver interesse, ela digita na internet e lê. Né? Deixa eu pegar aqui no chat, deixa eu ver aqui. Peraí. Ué, Dani, você não escreveu? Deve ter sido no WhatsApp, não? Ah, deixa eu ver. Ah, foi. Obrigada. Foi mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, não consigo mandar mensagem lá, mas você já respondeu. Era sobre publicações. Ah, tá. Se a pessoa fez alguma publicação nos itens, qual item que punha no currículo, é isso? Ela foi lá atender a campainha. É isso, Dani? Você abriu o microfone e fechou. Sim, era isso. Era só então tá. a pessoa podia colocar a questão das publicações. Isso, aí você pode colocar lá no seu resumo de qualificações, inclusive você pode colocar lá como... acho que você coloca como CEO da página Engenharia e Classificados, não é? Você pode colocar isso lá no seu resumo de qualificações também. Ou você... E também tem os projetos que você está à frente, você pode colocar responsável por liderança dos projetos XYZ. E aí, lá embaixo, você pode criar um item separado para esses projetos e você colocar, assim, projetos autorais, por exemplo. E aí você coloca o nome desses projetos. Suzane, mais uma perguntinha. A Márcia tocou no assunto aí. Uhum. Como é que eu posso colocar no currículo também serviços que eu fiz para tipo privado, porque eu já fiz contrato de projetos e execução de casas próprias, mas só para aquela pessoa, não foi para a empresa. Você fez individual. Isso. Tá. Você chegou a abrir um CNPJ, alguma coisa assim? Não, sempre pessoa física.
Quantos foram esses projetos? Assim, tinha mais de 2 um? projetos. Projeto de execução foi 2. O outro só projetos. O que a gente pode fazer? Você tem um nome para a tua empresa, pelo menos, a empresa que você prestou serviço para você mesmo? Não, sempre pessoa física. Tá. O que a gente pode colocar ali? Porque seria interessante você pode colocar prestação de serviços, né? E aí você criar um nome para a sua empresa. Ou você pode pôr o seu próprio nome, né? Ali, Atos, Rafael, é isso, né? Engenharia, alguma coisa assim, e colocar a prestação de serviço, né? Porque o que acontece, né? Até foi uma pergunta que um cliente fez esses dias para mim, que agora ele vai prestar serviço como PJ. Aí eu tenho uma boa dica para vocês, e aí ver como você consegue encaixar isso, tá, Atos? Ele sempre trabalhou numa empresa de telefonia, acho que era a TIM, se não me engano. Aí depois de 10 anos ele foi demitido. E aí ele veio e fez o processo inteiro da estrutura da recolocação e aí foi mandando currículo, conseguiu se recolocar. Só que ele se recolocou como PJ, ele sempre foi CLT. Então ele está abrindo uma empresa e tudo mais. E assim, não significa que você tem que abrir, tá? Só para você entender a analogia aí. Aí ele me perguntou, ele falou, Suzana, como que eu coloco no meu currículo? Eu coloco o nome da minha empresa agora ou coloco o nome da empresa que eu vou trabalhar, né? Aí, o que eu falei para ele? Eu falei, essa empresa que você vai trabalhar é conhecida? Ele falou, é. Eu falei, e você vai trabalhar, é só um modo de você receber o salário que é PJ, porque o resto é tudo CLT. Assim, ele trabalha num esquema CLT, né? Aí ele falou para mim, vai ser isso mesmo, você como funcionário. Eu falei, então, o que eu te sugiro? Colocar o nome mesmo da empresa que você está prestando o serviço e você colocar ali as suas atividades como funcionário. Aí ele falou, aí quando eu quiser, que eu penso depois em empreender e quem sabe eu conseguir ficar prestando serviço, porque esse projeto é por 1 ano só e tudo mais. Aí eu falei, bom, aí quando for a ocasião, o que você pode fazer? Você pode deixar dessa forma, que você foi funcionário dessa empresa, ou se você for criar um portfólio, você coloca o nome da sua empresa e aí a empresa que você prestou serviço. Porque aí você... Sabe quando você vê até no site das pessoas, empresas que já atendemos, e aí tem os símbolozinhos das empresas. Quando você pretende empreender e fazer esse tipo de coisa, né, assim, prestar serviço, aí é legal você ter ali no site ou no portfólio, você ter o nome da sua empresa e que a sua empresa presta serviço para outra. Então, assim, se esse trabalho que você fez foi bem relevante, coloca lá a hora que você for montar o seu currículo, põe o seu nome, a empresa, que depois eu vejo, aí a gente vê juntos. Tá ok. Tá? E a gente consegue ver direitinho, mas teria que ter assim, vai ter que criar um nome, né? A não ser que o teu cliente seja conhecido. Sei lá, se é um famoso aí, alguma coisa, e você pode pôr o nome dele que você prestou o serviço. Ficou claro? Sim. Tá. E aí, gente, o que eu quero ensinar para vocês agora? Para a gente fechar e depois ali os últimos 15, 10 minutos vou abrir para perguntas. Como que a gente deixa o currículo flexível? Que é o mais importante. A gente deixa o currículo flexível, vamos supor, a pessoa tem ali, tem 2, 3 vagas que ela está se candidatando. Ela tem tanto perfil para a área de compras, quanto para a área de orçamento, quanto para a área de obras, por exemplo. E aí, como que ela faz para se candidatar a cada uma dessas vagas? Ela vai lá no resumo de qualificações e o que ela vai colocar primeiro? Se ela estiver se candidatando para uma vaga na área de compras, ela vai colocar toda aquela parte ali da experiência que a gente coloca aqui, ó, experiência em gestão de contratos e tal. Nessa linha, o que ela vai começar a colocar primeiro? Gestão de compras.
Eu falei de compras, né? Então, gestão de compras, tudo que tiver a ver com as atividades dela de compras, ela vai colocar aqui primeiro. Se ela tiver se candidatando a uma vaga de planejamento, então, tudo que ela faz na área de planejamento, ela vai colocar aqui primeiro, para depois colocar o que ela faz das outras áreas. E, se for numa área de orçamento, também. É aqui que você muda, é aqui que é o pulo do gato do negócio, é o objetivo profissional que tem que ter o nome da vaga, e aqui dentro, quando a tua primeira experiência tem que corresponder com o teu objetivo profissional. Então, quando você faz esse ajuste, e aí o que eu sugiro para vocês? Salva o currículo, salva como, e deixa 2, 3 versões. Por quê? Porque na hora que você tiver esses 3 tipos de vagas para se candidatar, você já vai ter o currículo pronto ali. Então, o que você precisa? Passar as atividades daquela vaga para antes ali na sua experiência. Porque a sua formação não muda, concorda? O que você tem de formação, você tem de formação. Seu tempo de experiência no mercado também não muda. O que vai mudar? Se você tem experiência nessas 3 áreas, o que você quer atacar primeiro, você coloca primeiro ali. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, que eu vou achar um currículo aqui de um cliente, que é aquele que eu falei para vocês, que era da área de qualidade e da área de produção, que aí vocês vão entender direitinho aqui. Deixa eu só achar o currículo dele. Porque aí eu vou só pegar o trecho aqui para vocês verem. Me dá 1 minuto só, tá, gente? Deixa eu achar aqui. E aí esse meu cliente, ele ficou com 2 currículos. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui de novo, eu vou compartilhar com vocês. Na hora que vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me avisam. Estão vendo já? Sim. Tá, o que acontece aqui? Ó? Era um engenheiro civil e ambiental há mais de 10 anos, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, com carreira desenvolvida em empresas de médio e grande porte, nacionais e multinacionais. Experiência como engenheiro de qualidade e residente em obras de grande porte, como usinas hidrelétricas, obras prediais, residenciais e ampliação de unidade fabril. Respondendo pelo gerenciamento de projetos, cronograma, orçamento, pela liderança de equipes multidisciplinares, dimensionamento, contratação de mão de obra, materiais, cronograma, análise de custos, inspeção de campo, interface com projetistas, interface com clientes, fornecedores, relatórios gerenciais. Conhecimento e vivência na estruturação e implantação de sistema de gestão da qualidade, incluindo elaboração de procedimentos e documentos, criação de databook, coordenação de laboratório. O que acontece aqui? Vocês veem que a experiência toda dele da qualidade está aqui embaixo. A da engenharia está aqui em cima. Experiência e vem até aqui. Só que ele se candidata para essas 2 vagas. Então, o que a gente faz? A gente joga esta parte aqui da qualidade, vem para cá, com a experiência, e a parte aqui toda de obra, ela vem aqui para baixo. Apesar daqui estar a experiência como engenheiro de qualidade e residente, né? Aí, o que a gente deixa? Experiência como engenheiro de qualidade, com conhecimento e vivência na estruturação e implantação do sistema de gestão da qualidade. E aí, depois vem toda essa parte, e experiência como engenheiro residente de obras de grande porte. Então, ele fez essas 2, eu não tenho a outra versão aqui, porque aí a gente fez uma, montou dentro da estrutura da recolocação, e ele fez a outra, né? E ele mesmo trocou, depois do dia que ele teve a sessão dele, ele me mostrou, e ele fez essa troca. Então, assim, quando ele vai se candidatar para engenheiro de qualidade, ele coloca a parte da qualidade lá em cima. Quando ele vai se candidatar para engenheiro de obra, ele faz essa troca.
E aí, a troca precisa ser feita aqui também, ó. Vocês podem ver que aqui está, ó, gestão de contrato, elaboração do sistema da qualidade. Isso, toda a experiência profissional aqui, aí você pode trocar também, tá? De colocar. Se não quiser trocar aqui na experiência profissional, não precisa. Mas precisa seguir aquela sequência. Põe tudo de uma coisa, depois põe tudo de outra coisa. Tudo de uma área, depois põe tudo da outra, para a coisa poder ir conversando um item com o outro. Tá? Vocês entenderam? Isso no LinkedIn depois também vai ser bem legal a gente explorar, porque essa é uma dúvida que eu tenho. Assim, eu também tenho talvez uma área mais do que outra, ou as duas, mas são funções diferentes, né? Sim, e eu fico sempre muito confusa. No currículo até que para mim é claro, quer dizer, mas no LinkedIn é que eu ainda não sei. Mas você vai falar. É mais fácil. Porque o LinkedIn, a gente vai usar as informações do currículo, só que ali dentro do sobre é onde a gente vai desenvolver isso, porque é onde a gente tem espaço. Tá. Então, o sobre do LinkedIn, ele vai ficar mais aberto, e aí a gente vai colocar experiência nas áreas, recursos humanos, gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, aí vai colocar tudo, então fica aberto, e você colocando no LinkedIn também, lá nos bullet points, nos pontinhos, meu, é rapidinho para a pessoa ler. Legal. Quem tem mais perguntas? Nós temos aí agora 20 minutos para perguntas e respostas. Pode falar, Adriano. Ficou de comentar sobre os períodos curtos. Os períodos curtos. Boa. Como que a gente faz com os períodos curtos? Você tem algum período curto que você queira saber? Você teve na sua carreira, não? Teve. As 3 últimas obras, de 6, 2 de 6 e uma de 4. Acho que talvez 6 meses, Você estava em empresas diferentes ou você prestou serviço? Empresas diferentes. Tá, mas você prestou serviço com o seu CNPJ? Isso. Você é PJ? Sou PJ. O que você pode colocar, então? O nome da sua empresa e aquele que eu estava falando, e a prestação de serviço para essas duas empresas. Essas duas empresas que você prestou serviço, elas são empresas conhecidas? No meu ramo, sim. Mas não são, assim, tipo uma Vale? Ou uma Petrobras, uma coisa assim que é conhecida no país inteiro? Não. Tem assim, duas opções para você fazer isso. Tem 2 jeitos de se fazer no currículo. Uma, você coloca o nome da sua empresa, e aí você coloca todo aquele período, os 4 meses mais os 6, é isso? 4 com 6? Isso. Ou você coloca todo esse período cheio, e aí você põe lá o nome da sua empresa, direitinho, que nem a gente aprendeu aqui. Ou se você quiser colocar que você trabalhou naquelas empresas, você coloca por projeto. Lembra que ali no meu currículo tinha um negócio que eu coloquei lá, uma das empresas por projeto? Aí você coloca na frente trabalho por projeto, para entender que você foi contratado para fazer aquilo naquele tempo e não era contratação de longo prazo. Entendi. Tá bom? E aí, como é que você explica isso na hora de uma entrevista? Você fala que você prestou serviço ali para as empresas, né? Certo. Fechou. Certo? Certo. Entendi. Monta lá o currículo, depois vocês vão me mandar. Aí, gente, o que a gente vai fazer? Quem conseguir montar até quinta-feira, me manda antes da aula. Se conseguir mandar ali pelo menos de manhã, para eu poder dar uma olhada para colocar no LinkedIn. Tá, se não tiver tempo, não conseguir. Vai acompanhar aqui a aula, vai colocando o que dê para fazer. E aí, depois, o que a gente pode fazer? Na segunda-feira, a gente faz, quem ainda tiver muita dúvida ali, traz todas as dúvidas, termina o currículo no final de semana para passar tudo para o LinkedIn. E na segunda a gente faz isso. Sim. Certo?
Certo. Quem mais tem perguntas? A dúvida eu não tenho, não. Eu estou aqui montando, eu devo te mandar ainda hoje à noite ou amanhã, tá, Suzana? Para você olhar. Tá, eu vejo amanhã cedo. Não tem pressa também, pelo amor de Deus. E grupo, até para vocês saberem, na quinta eu não consigo participar assim com vocês, né? Avisei a Suzana, mas aí eu vou assistir então, e aí na segunda eu volto com as minhas dúvidas também. Já vou ver se eu consigo trabalhar sozinha com a videoaula, e Tá. aí na segunda eu volto para perguntas e respostas, tá? Tá, eu não sei, a aula aqui, quando a gente termina, ela demora um pouco. Ontem eu fiz um teste de 19 minutos, ela demorou aí 10 para poder Demora, o Teams demora um pouquinho para Teams, liberar. Então, assim, hoje deve demorar um pouco a hora que eu parar de gravar, e aí eu vou ver se eu já subo amanhã lá para a plataforma, ou eu acho que eu consigo enviar para vocês por link também, tá? Porque quem comprou pela Eduz, eu vou ver se eu consigo inserir lá. Porque a Eduz demorou para aprovar as questões, então eu fui por outros caminhos para poder fazer a aula acontecer, né? O importante é o conteúdo, certo? E aí, por isso que eu cheguei a mandar os links lá para vocês. Mandei de um e de outro, porque eu falei, se um não dá certo, o outro dá e tá tudo certo. Ninguém perde, né, a aula. E tem uma pessoa também que hoje não pôde participar, e aí vai participar na quinta. Eu vou deixar essa, né, a aula ficar gravada para ela poder assistir também. Perguntas, gente? Dúvidas? Aproveitem para tirar suas dúvidas. Não? Dani, tem alguma dúvida aí? Suzana, deixa eu te falar um negócio, né? Manda. O que que eu acho? Hum? Minha irmã, eu preciso de um tempo para processar. Porque, tipo assim, algumas questões eu já tinha, digamos assim, olhado, vislumbrado, só que, tipo, imagina o seguinte, o meu processador estava com 40% de informação, digamos assim, e aí pegou tanta rajada aí, minha irmã, que deu um bug aqui de 90% de informação. Quantos por cento deu? De 90%, 99%. Ah, que bom, né? E aí, tipo, para tu teres noção, eu tô de cara com o computador, olhando o modelo que tu mandou, e ao mesmo tempo analisando, tipo, eu tô aqui analisando como colocar as informações. Entendi. Tá. Uma questão aí que tu coloca aqui, de qualificações, tu coloca assim, as habilidades técnicas sempre vem antes de habilidades comportamentais. Isso. Aí, uma questão que ficou para mim aqui, olhando é o seguinte, vale a pena colocar num currículo as habilidades comportamentais? Porque Olha, Dani, acaba confundindo. então, eu nunca sugiro muito. Você pode ver que o meu currículo ali não tem, né? A não ser, assim, eu tive uma cliente que fez muita questão de colocar sobre o relacionamento que ela tinha com o cliente. Mas por quê? Porque ela era da área de enfermagem. E ela é uma enfermeira dermatológica, que eu nem sabia, gente, que existia essa especialização para enfermeiros, de verdade. Então, assim, ela fez muita questão de colocar ali da boa comunicação que ela tinha, né? O que a gente pode colocar ali? Gestão de conflitos é uma habilidade, é uma soft skill, mas que, ao mesmo tempo, hoje, faz muito sentido para quem é líder. Para quem lida ali com a liderança, com fornecedor, com cliente, até mesmo interno, conflitos internos, às vezes, de equipe, que a pessoa tem que ser o mediador ali. Então, assim, algumas
tipo essa gestão de conflitos, é legal colocar. Outras, como, assim, que nem eu estava falando, né? Essa cliente fez muita questão de colocar boa comunicação, mas ali, no resumo das qualificações, tá bem correto isso que você falou, é mais as habilidades técnicas mesmo, porque são os 7 segundos. Nos 7 segundos, a pessoa não vai ver o comportamento, ela vai ver o seu comportamento se depois você for para um teste, porque aí tem vários testes ali, às vezes de personalidade, de perfil, enfim. Cada empresa usa, às vezes, um teste psicológico lá. Eu nem sei se posso chamar assim de psicológico. Pode, Márcia? Teste psicológico? Pode, né? O teste comportamental, enfim. E na hora da entrevista que eles vão ver o seu comportamento ali e as soft skills, porque aí eles vão te desafiar, né? Perguntar sobre projetos que você participou, destaques que você teve na carreira, coisas que, assim, qual foi um desafio para você o que você fez? Isso agora até é uma dica de entrevista, mas, por exemplo, quando eles querem saber de um desafio, tá? Eles não querem saber se no final, aquilo deu certo ou não, mas sim como que você encarou esse desafio, o que você fez para resolver e depois o resultado. Respondi, Dani? Respondeu, mana. Respondeu, mas eu tô aqui pensando, sabe? Pensando. O que é a melhor coisa, gente? Quando a gente pensa muito, colocar no papel. E eu gosto de caneta e papel mesmo, ao invés de ter computador, né? O pessoal mais novo gosta do computador. Eu gosto do papel e caneta. Por quê? Porque eu fui acostumada assim, né, gente? Estudei na época que não tinha tablet. Então, como fala, eu gosto. E quando a gente tira, eu escutei uma coisa muito legal sobre isso, porque quando a gente tira a cabeça e vai para o papel conversa com você. Você fica lendo ali o que você escreveu. Então, o papel te responde de volta a tua pergunta ali que você está fazendo. E aí você coloca, né? Vai escrevendo, ou mesmo quem gosta de fazer no computador, mas, gente, não deixa aqui. Tira daqui e põe em algum lugar para que você possa olhar de fora e enxergar aquilo. Mesmo que, num primeiro momento, a coisa não faça sentido. Essa palavra não está casando com essa. Isso aqui não está fazendo sentido. Mas você colocando no papel, você vai começando a montar. Nos meus primeiros atendimentos lá atrás de currículo, eu começava a fazer o currículo pelo resumo das qualificações. Aí um dia eu resolvi mudar, porque eu ia conversando com o cliente e tal, e um belo dia eu acabei resolvendo fazer o currículo que nem eu fiz aqui hoje com vocês. E a partir desse dia, a coisa rendeu muito mais nas minhas sessões individuais. Por quê? Porque a gente começava a fazer toda a experiência profissional e aí a pessoa ia lembrando de mais coisas. Porque às vezes a gente montava o resumo antes, porque ele vem antes ali no currículo, mas a pessoa esquecia de coisas importantes. Quando você coloca no papel, ou no computador, enfim, ali no Word, a coisa vai saindo da sua cabeça. Você vai lembrando coisas que você fez que eram importantes e que precisam ser colocadas, e coisas, às vezes, que você colocou no currículo para encher linguiça que não tem nada a ver, você não vai nem colocar. Você vai falar, isso aqui não faz sentido, porque eu tenho outra coisa aqui bem melhor para colocar. Põe no papel. Respondido, pessoal? Tudo ok. Então, tá bom. Mais alguma dúvida? Não? Então, eu queria agora ouvir rapidinho de vocês o que vocês acharam desse primeiro dia, da metodologia, enfim. Pode ser um depoimento rapidinho, mas eu quero ouvir de vocês, que eu gosto de feedbacks. Quem quer falar primeiro? Um de cada vez? Olha, Suzana, posso começar até, né? Meu depoimento aqui, como alguém que é de RH, às vezes pode parecer que para mim é uma coisa super comum, essa coisa do currículo e tal, mas me trouxe uns insights importantes. Eu tenho meu currículo feito e eu estou dando uma repaginada nele aqui geral, sabe? Seguindo um pouco algumas instruções tuas. Então, para mim, super valeu. Obrigada, Legal. viu? Que bom, obrigado você, Márcia. É o próximo. Quero ouvir todo mundo. Olha,
Para mim, valeu demais, porque Bom, eu usava, como vocês falaram aí no começo, os currículos do Canva. Então, eu vi agora que eu estava completamente errado. Então, para mim, foi top a aula. que bom. Obrigada, Atos. Para mim também, deu. Surpreendeu. Oi? Para mim também foi surpreendente. Legal. Muito bom. Obrigada, viu? Dani? Para mim, eu acho que a palavra para mim foi organização, entendeu? Até pelo próprio template do currículo, trouxe aquela organização e, ao mesmo tempo, apresentar, como eu falei inicialmente, né, no currículo, nesse modelo de currículo, apresentou pontos importantes e destaques, referências que são extremamente importantes, que a gente sabe que é importante, mas que, às vezes, por não ter um modelo organizado, a gente não consegue ir para a prática e executar ele. Exato. Eu posso até te dizer que, tipo, como se ele tivesse sido, o engenheiro adora isso, né? Planejado. Verdade. Então, ele planejado, organizado, ordenado. Muito bom mesmo. Mas muito bom mesmo. Alta qualidade. Obrigada. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui. E aí, agora, o que eu vou deixar para vocês de dever de casa, né? Montar o seu currículo coloca tudo no papel, não se importa se tiver um erro de português, se tiver alguma coisa que ali não está conversando uma com a outra, porque eu vou ajudar vocês a deixar esse currículo redondo, tá bom? Tá. E aí vocês façam e me mandem, e eu vou mandar lá naquele grupo, mesmo que tem gente ali que não fez, mas eu vou mandar meu e-mail para vocês, que é para vocês me mandarem pelo WhatsApp. Ele fica ruim aqui para eu baixar no computador, porque fica devagar. Então, eu vou... vocês me mandem pelo e-mail, que eu vou mandar para vocês agora. E aí, leiam de novo, né, o modelinho que foi para vocês. Eu vou repassar o modelo, aí vou passar para cada um ali dentro dos seus e-mails do WhatsApp individual. E aí, tragam as dúvidas depois, para a próxima aula. Tá bom? Que aí a gente depois começa o LinkedIn, quinta-feira, às 19 horas, né? E o que ficar faltando de todo o ajuste depois a gente faz lá na segunda-feira. Foi por isso que eu já coloquei essa aula extra mesmo, para que, tendo dúvida e tudo mais, a gente consiga fazer o fechamento disso lá na segunda. Tá bom? Mas não deixem, quem puder fazer, faça, porque vai ser bem bacana para vocês depois usarem o LinkedIn. Tá bom? Tá. Eu vou parar de gravar agora aqui. Vou deixar